Olá, eu sou a Karen Tocco. Hoje eu trouxe para vocês aqui uma comparação de algo que já foi dúvida minha, que eu vejo que é dúvida de muita gente. Então a gente resolveu colocar aqui os volumes das coisas para a gente comparar. O quanto a gente precisa comer realmente de uma proteína vegetal para ela ser equivalente a uma mesma quantidade de uma porção para proteína animal. A gente vai fazer aqui uma outra forma de comparação. Normalmente vocês veem nas tabelas as comparações se baseando no peso dos alimentos. E aqui a gente vai fazer a comparação baseando na quantidade de calorias. O que eu acho bem interessante porque, na verdade, a quantidade de calorias é o que a gente realmente considera quando a gente vai definir a quantidade daquele alimento que a gente vai consumir, né? E essa é a nova forma que o NRC, que é um órgão americano que institui exatamente as tabelas nutricionais, definiu também como forma de comparação de quantidade de proteínas para um alimento ou para outro, né? Então, por essa comparação, a gente pode ver que o brócolis aqui, a gente consegue suprir e ainda superar a quantidade de proteínas do bife. Mas eu vou falar dos dois números aqui, não vou entrar na questão das vitaminas. A gente sabe que a carne também tem as suas vitaminas, assim como o brócolis também tem as vitaminas. Agora, a diferença entre eles é que a carne tem bastante gordura animal, que seria o colesterol, que é uma gordura que não é boa, e o brócolis tem muito pouco da gordura, de gordura, né? E é uma gordura boa também. No caso do bife, ele não tem nada de fibra e o brócolis está cheio de fibra, que é uma coisa bastante importante para a gente considerar aí na hora de falar sobre a qualidade do alimento. Então, nesse caso aqui, nesse bife de alcatra, a gente tem 50 gramas aqui e 100 calorias. O brócolis, a gente está com 300 gramas de brócolis cru, que tem aqui 100 calorias também. Nesse bife aqui, a gente tem apenas 8 gramas de proteína. E nessa quantidade de brócolis aqui, a gente tem 11 gramas de proteína. Por outro lado, também a gente sabe que a carne, a proteína animal, vai fornecer pra gente uma quantidade de gorduras que não é legal. Nesse caso aqui, desse bife de alcatra, ele vai ter 7,4 gramas de gordura, enquanto esse brócolis aqui vai ter, essa quantidade toda de brócolis vai ter 0,4 gramas de gordura. Então, em todos os números, nessa nova forma de olhar para os alimentos, a gente consegue entender que é bem possível a gente conseguir suprir as nossas necessidades de proteína consumindo a proteína vegetal. A única coisa que a gente precisa é mudar o nosso olhar sobre como se monta um prato, né? Isso eu mostrei num outro vídeo onde eu mostro que o mais interessante é a gente colocar uma boa quantidade de um mesmo ingrediente no prato e que essa quantidade é bem possível que vá suprir essa questão das proteínas, entre outras coisas. No caso do brócolis, eu recomendo também que a gente faça ele marinado com sal e limão. O limão ainda vai ajudar ainda a trazer o ferro, além das enzimas, que é o que vai fazer exatamente que essas proteínas e vitaminas todas sejam sintetizadas pelo nosso corpo. A enzima é o que leva, é o carrinho, né, que leva essas proteínas e vitaminas todas do alimento para as nossas células. Então é bem importante. E no bife elas não existem. Uma outra coisa bem interessante também da gente considerar é que se você comer esse pedaço de bife somente, ou somente essa quantidade de brócolis, o brócolis com certeza vai te manter saciado por muito mais tempo. Eu recomendo muito que a gente faça essa quantidade de brócolis mesmo para uma refeição. Para a Luá seria bem interessante. Para mim ainda eu gostaria de um pouco mais para fechar uma refeição mesmo só com esse brócolis, fazendo daquela forma como mono-refeição, como eu já falei. Se alguém tiver dúvida, pode me procurar, a gente pode conversar mais sobre isso. Mas enfim, então eu recomendo que a gente faça o processo de marinar, colocando um pouquinho de sal, um pouco de limão, que vai ajudar ainda na sintetização do ferro. E aí só apertar, apertar, apertar e rapidamente ele vai ficar com aquele aspecto cozido e já de uma forma um pouco mais digestiva, né? Com uma digestão melhor. Esse também é um alimento que, para comer dessa forma, precisa mastigar bastante, mastigar bem, e que além de você deixar ele melhor para o processo digestivo, ainda ele vai preparar mesmo o seu estômago para recebê-lo e a gente conseguir aí aproveitar ao máximo de toda a nutrição que isso tudo tem para nos oferecer. Tá certo? Então é isso, espero que eu tenha esclarecido essa dúvida para vocês e para mim também, sobre esse volume que parecia ser tão grande e nem é tão grande assim, não é? Experimenta você também, entra lá na internet, tem todas as informações lá e tenta fazer essa brincadeira também de comparar, considerando não o peso dos alimentos, mas sim as suas calorias. Você pode se surpreender. E aí compartilha aqui com a gente também essa experiência. Permita-se!